Fala galera, beleza? Professor Yuri Rocha aqui no seu canal Humanamente. Beleza? Tudo bem? Feliz 2021. Estamos aí. Apesar de tudo, estamos aqui. Eu gostaria de conversar com você sobre uma coisa muito importante para todos. Saúde. Muita saúde. É importante que a gente fale sobre ela, para que a gente entenda que muitas vezes nós só a valorizamos quando ela não está presente. O que você diria de um governo que tem problemas em lidar com vacina? Algo essencial para a saúde pública. Um governo que não consegue lidar com a população em relação à vacina. Não, eu não estou falando de agora. Eu estou falando de um episódio conhecido como Revolta da Vacina, ocorrido no Rio de Janeiro. Onde nós estamos, onde eu estou. Não sei de onde você está me vendo. Rio de Janeiro, entre 9 e 10 de novembro e 16 de novembro de 1904, durante o governo de Rodrigues Alves. Mas por que eu estou falando sobre isso? Nós já não temos os nossos próprios problemas com as nossas vacinas? Temos. Mas é aí que tá. Não é pra gente comparar. Não se trata de um anacronismo. Mas se trata de uma consciência cada vez maior sobre a importância de determinadas coisas. Primeiro, de termos uma vacina de qualidade. Segundo, que a população tenha a noção de que vacinação é um pacto social. Eu te protejo, você me protege, porque a vacinação precisa atingir o que nós chamamos de imunidade de rebanho, ou seja, muita gente, para que nós possamos proteger-nos uns aos outros. E assim nós vamos cada vez mais aprendendo a lidar com novas tecnologias, como, por exemplo, vacinas que antes, ou há quase 70 anos, eram feitas de um modo, ou seja, pedaços inativos de vírus. Hoje nós temos uma ideia de vacina com RNA mensageiro. O que é isso? O que a revolta da vacina pode nos ensinar? O que nós podemos ver hoje? É pra gente colocar uma coisa como se fosse a outra? Nunca. Mas nós podemos aprender com tudo aquilo que o passado nos traz e que o presente nos mostra. Ficou curioso? Eu também tô. Eu também quero saber. Então, é só você sentar aí e aproveitar a viagem. Quer saber mais? Vem comigo, eu te mostro. Muito bem, vamos lá. Bem, eu preciso começar dizendo algumas coisas. Eu estava lendo, aproveitando o período livre de leitura, e me deparei com um livro maravilhoso chamado A Revolta da Vacina, de Nicolau Shevchenko. Nicolau Shevchenko, historiador já falecido, e que nos traz um panorama muito interessante sobre o que era o Rio de Janeiro daquela época. Bem, eu sei que você está ligado em muitas coisas, que você está estudando, que você está se preparando, é preciso estar sempre ligado, mas a Revolta da Vacina, como ela ocorreu, tem uma espécie de preparação. Há uma grande mudança no Rio de Janeiro. Nós precisamos entender que o que hoje nós chamamos de cidade maravilhosa nem sempre foi cidade maravilhosa. Na verdade, o Rio de Janeiro era conhecido por um apelido muito, mas muito pior, pejorativo e terrível para a cidade. O Rio de Janeiro era conhecido como o túmulo do estrangeiro. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Túmulo do estrangeiro, porque aqui nós tínhamos surtos de peste bubônica, varíola, febre amarela, que faziam com que migrantes, estou falando de pessoas que eram aqui do Brasil e saíam de uma região e vinham para cá,
ou imigrantes, pessoas que vinham de fora do Brasil para cá, acabassem não sobrevivendo à cidade. A cidade era literalmente fatal, e eu estou falando disso num período muito anterior às já tristes cenas de balas perdidas que afetam a nós cariocas durante muito tempo. Enfim, essa situação fez com que um governante, um presidente chamado Rodrigues Alves, de uma linhagem política muito importante, que a gente só vai entender a revolta da vacina se nós entendermos quem vem antes, faça com que o Rio de Janeiro seja remodelado. E o Rio de Janeiro foi remodelado à força. O Rio de Janeiro foi remodelado à base de decreto, à base de violência, e aí a gente entende muita coisa das características da assim feita cidade maravilhosa. Primeiro ponto. Qual é o primeiro presidente civil quando a gente sai daquele período da República da Espada? Prudente de Moraes. Prudente de Moraes vai governar entre 1894 até 1898. Prudente de Moraes, então, tem que lidar no meio do seu governo com a revolta de Canudos, um movimento no interior da Bahia. A gente fala sobre isso depois. Muito bem. Prudente de Moraes, então, organiza a República Civil. Qual era a grande questão? Mostrar aos militares que civis podiam ocupar a presidência, coisa que os militares não estavam muito dispostos a acreditar. Bem, depois de Prudente de Moraes, me permitam, eu juro pra vocês, gente, não é Covid. Tem inclusive testes. Eu fiquei bastante resfriado recentemente e, por precaução, fui ao médico, o médico passou o teste, zero, nada de Covid, ainda bem. Mas voltando lá, depois de Prudente de Moraes, nós temos Campos Salles. O que Prudente de Moraes e Campos Salles têm em comum? Representam a oligarquia paulista. Representam o grupo de cafeicultores que vem de São Paulo e finalmente conseguiram tomar o poder. Eles governam para o Brasil? Não. Paulistas, nesse período, governam para São Paulo e seus pés de café. E dizem que isso é a forma de fazer com que o Brasil se desenvolva. Não, não é. É a forma de fazer com que eles tenham mais lucros. Eles governaram para si. Eles são uma oligarquia. Eles não são uma forma boa de governo se a gente for parar para pensar no Aristóteles. Eles governam para si e só para si. Campos Salles nos brinda com uma coisinha chamada funding loan, ou seja, um empréstimo para reorganizar as contas brasileiras já totalmente destruídas com políticas econômicas terríveis, como as políticas do encilhamento, como a política do encilhamento, melhor dizendo, me perdoem, que fez com que fossem abertas muitas empresas fantasmas, o que fez com que a nossa moeda perdesse valor. Então, o funding loan foi uma medida onde, teoricamente, se equalizaria, se equilibraria a questão fiscal no Brasil. Óbvio que o Campos Salles fez isso inaugurando uma prática de chantagem política chamada de política dos governadores, onde ele só liberava verbas para os governadores se esses trabalhassem em seu favor na eleição de senadores e deputados federais que fossem do seu grupo político, garantindo para ele sempre maioria. Traduzindo, ele fazia um toma lá da cá. Típico, né? E a gente começa a ver que a nossa política já nasce viciada. É uma república que nasce viciada, porque ninguém quer abrir mão do poder. Nem os militares queriam abrir mão, tanto que a gente vai ver um governo de Floriano Peixoto, que é um governo que deveria ter chamado muito antes uma eleição e não chamou. Nós vemos
o Marechal Deodoro governar de forma tirânica, fechando o Congresso e por isso sendo deposto pela revolta da Armada. Mas, enfim, são coisas posteriores. E o que nos faz Campos Salles? Nos brinda com mais um paulista no governo. E, diga-se de passagem, o livro do Nicolau Sevicenko nos mostra com clareza o quanto a população do Rio de Janeiro amava essa política. Campos Salles sai do Rio de Janeiro sob escolta policial. Para se ter uma ideia, o trem que o levou de volta a São Paulo recebeu pedradas quando ele saiu do centro do Rio. Quando começou a ir para os bairros mais distantes do centro, a população, vendo o menor grupo de policiais acompanhando, tacou pedra no trem. Vaiou, ele foi vaiado na saída. Porque os cariocas já não suportavam mais a presença desses presidentes paulistanos que queriam apenas o bem-estar das suas fazendas. Assim como o próprio Brasil já não suportava mais isso. Ora, mas vem mais um paulista. Campos Salles é sucedido por Rodrigues Alves. E Rodrigues Alves acha que os seus antecessores já deixaram a coisa pronta para ele, que ele precisava apenas fazer da cidade onde ele teria que ficar durante os seus anos de mandato uma cidade limpa e aprazível. Para isso, ele impõe duas políticas muito fortes. Primeiro, ele dá carta branca para o prefeito da cidade, Francisco Pereira Passos, homenageado, meus caros, com um nome de avenida no centro do Rio. Quem é aqui do Rio de Janeiro já foi andando ou de ônibus até a Praça Tiradentes. Uma das avenidas que levam à Praça Tiradentes é a Avenida Passos, em homenagem a Francisco Pereira Passos, prefeito da capital. Francisco Pereira Passos faz uma coisinha chamada bota abaixo, onde os casebres, onde os cortiços da cidade, onde ruas são colocadas sobre onde antes haviam moradias. O Rio de Janeiro, com as suas ruazinhas, com as suas vielas, transformava-se. E isso deixou muita gente sem casa. Deixou muita gente sem moradia. E isso fez com que o preço dos aluguéis no centro da cidade disparasse. Isso criou, ou melhor, não criou. Isso aumentou um problema que já vinha do final do século XIX, a favelização no Rio de Janeiro. Muito bem. E deu carta branca também a Dr. Oswaldo Cruz, médico brasileiro sanitarista premiado internacionalmente, que disse poder agir para acabar com as epidemias, principalmente de varíola, que estava matando gente pra caramba no Rio de Janeiro, mas queria a mesma carta branca que o governo havia dado para o prefeito Francisco Pereira Passos. Rodrigues Alves deu carta branca. E é a união da política com o interesse de maneira violenta e despótica, que leva à revolta da vacina. A lei de obrigatoriedade da vacina, ora, hoje nós estamos buscando desesperadamente vacina. À época, a desinformação, olha como a desinformação ela é terrível. A desinformação fez com que surgisse, no dia 5 de novembro de 1904, a Liga, olha isso, a Liga Antivacina. Ou seja, eu tenho um movimento anti-vacina no Rio de Janeiro em 1904, e a gente está falando de antivacinas em 2021. Gente, que mundo é esse? Mas é diferente. Os antivacina de 1904 era uma questão política. Os antivacina de 2021 é uma ode à ignorância. E por isso eu digo, não vamos comparar os movimentos como se fossem as mesmas coisas, porque não são. Não são. O que a gente pode dizer? Primeiro, nós temos duas figuras super importantes com a questão dos antivacina.
Lauro Sodré e Barbosa Lima. Lauro Sodré é um ex-militar, senador, Barbosa Lima também ligado às questões políticas. Eles tentam arregimentar a liderança política da Liga Antivacina. Muito bem. Porém, o que eles não conseguem fazer é conter a multidão. E aí a gente entende o que aconteceu. Por que o Rio de Janeiro viveu esses dias de violência? O Rio de Janeiro viveu esses dias de violência, primeiro, porque não houve, segundo o livro do Nicolau Shevchenko, volto a dizer, é a base de tudo isso que eu estou dizendo. Vão lá, peguem o livro, leiam, faz parte. O livro deixa muito claro que não houve uma campanha de conscientização por parte do governo sobre a importância de se vacinar. O livro deixa muito claro que o problema com o governo começa lá em Prudente de Moraes, quando há um interesse em governar apenas para si. O livro deixa muito claro que há uma pobreza aumentando no Brasil durante o governo de Campos Salles, com concentração de renda. Ou seja, a bomba estoura no colo de Rodrigues Alves, mas é algo que já vem sendo tramado há muito tempo. Há muito tempo. O resultado disso, o resultado dessa coisa terrível, é que nós vamos perceber a explosão de violência na cidade entre o final do dia 9 de novembro e o dia 16, onde piquetes são armados, barricadas são montadas, a polícia não consegue dar conta, até mesmo a Marinha é convocada para cercar os bairros do Rio de Janeiro, que nessa época estavam muito voltados ao mar. É importante a gente lembrar que a geografia da cidade muda muito com esse tempo. O Rio de Janeiro que nós temos hoje não era o Rio de Janeiro da época. Bairros como a Saúde, olha, o nome do bairro é Saúde, e a última coisa que tinha lá era Saúde. Nós temos pessoas que perderam suas moradias e por isso estão revoltadas, e aí cabe uma reflexão bem interessante. Quem foram os primeiros habitantes dos morros cariocas? Foram os pretos. Pretos alforriados pela Lei de 13 de maio de 1888. Aqueles que eram negros de ganho e trabalhavam no centro foram excluídos, eram marginalizados, estigmatizados, até que chegaram os soldados de Canudos, enganados pelo exército e sem ter com que se manter, subiram um morro para onde estavam colocados aqueles pretos. Então, primeiro foram os pretos e depois os soldados. E olha que interessante, pessoas preferiam viver em casas superlotadas, cabeças de porco, onde havia apenas um banheiro, sem a menor condição de salubridade, mas não subiam um morro, porque o morro era lugar de gente preta, estigmatizada, pobre, suja, marginal. Foi só quando um prefeito agiu de forma despótica e destruiu a casa dessas pessoas que elas pegaram os restos de latão, pedaços de portas e madeiras que conseguiram achar dos escombros da cidade e levantaram os seus mocambos, os seus barracos nos morros. Então, olha a distinção que nós temos. O pobre foi morar na favela, quando ele foi expulso do local de moradia pobre dele no centro da cidade. E qual foi o modelo? O modelo foi parisiense. Os boulevards parisienses, onde nós temos pistas largas que impedem a formação de quê? Uma coisa que Paris estava acostumada? Barricadas, minha gente. Barricada. Boulevards impedem barricadas, avenidas largas impedem barricadas e favorecem a passagem de tropas. Favorecem a passagem de carros. Então nós temos um mundo completamente novo sendo aberto aí. Assim, depois da violência e das escaramuças,
Depois que Lauro Sodré e Barbosa Sobrinho, Lauro Sodré e Barbosa Lima é, não conseguiram organizar o povo revoltado contra o governo, quando eles viram que estavam dando força para um movimento que não lhes estava obedecendo, aí tudo mudou. Aí sim nós vemos os bondes incendiados, nós vemos a completa acefalia de um movimento, porque não era um movimento bem organizado, era um movimento sazonal, onde de repente a ira se apossava das pessoas e elas respondiam a essa ira com violência. E aí nós tivemos enfrentamento nas ruas. O que nós podemos chamar de polícia da época, a Guarda Nacional, atirou e lutou contra pessoas. As pessoas, os cariocas, enfrentaram. Nós tivemos uma mini guerra civil no Rio de Janeiro, onde as pessoas pegaram paus, pedras, roubaram as lojas que vendiam dinamite para ajudar a abrir as ruas. Eles roubaram as lojas que vendiam dinamites e começaram a usar dinamite contra o exército, a polícia e os marinheiros. É uma mini guerra civil causada pela ignorância. Porque políticos como o Lauro Sodré e o Barbosa Lima, ou seja, meio que o Barbosa Sobrinho, Barbosa Lima, eles fizeram uma coisa muito, muito, muito perigosa. Eles incitaram a população contra uma medida de profilaxia. Ao erro do governo, nós não podemos tirar de Rodrigues Alves a responsabilidade de não ter ensinado a população, explicado à população que era importante a vacinação. Houve também uma série de erros, como a violência em tirar a casa das pessoas, em fazer com que as pessoas não tivessem condições de sobrevivência. E isso fez com que explodisse um movimento terrível no Rio de Janeiro, onde as pessoas morreram, onde os que foram presos foram mandados para o Acre, recém-adquirido junto à Bolívia pelo Tratado de Petrópolis em 1902 para 1903. Pessoas saíram daqui do Rio de Janeiro presas e mandadas para o Acre. Sabe para quê? Para morrer. Você acha que o Rio de Janeiro não tinha mendigos? Os mendigos foram retirados, também colocados em navios e mandados para lugares distantes. Porque a nova cidade exigia-se limpa, exigia-se europeia, exigia-se civilizada. E o Sevchenko deixa isso muito claro no seu livro, mostrando que era uma, abre aspas, higienização daqueles que eles não queriam mais ver na cidade. Pobres, miseráveis e mendigos. Assim a cidade mudou. Mas o que eu posso dizer disso em relação ao que está acontecendo com o Brasil hoje? Hoje, o que está acontecendo no Brasil, como eu disse, é um ufanismo, é uma ode, é um poema de amor à ignorância. Pessoas, políticos, uma vez mais, usam dos seus espaços para incitar a população contra a importância de uma medida de profilaxia, uma medida de defesa, uma medida de saúde, quando nós estamos passando por um problema global, uma pandemia. Pessoas que deveriam ter a responsabilidade de distribuir o mais rapidamente para a população possível a vacina necessária para manter a vida. Enquanto nós estamos falando aqui, nós já ultrapassamos a marca de 200 mil mortos. E quantos de vocês que vão me ouvir, quantos de vocês que estão me ouvindo, não tiveram pessoas queridas ceifadas por causa disso? Por causa da ignorância, por causa da ode, por causa do poema de amor ao preconceito, à ignorância, que está sendo feito nos dias de hoje. Alguém que se diz anti-vacina nos dias de hoje não é só um irresponsável, é um criminoso. Ele quebra o pacto social
de benefício mútuo que a vacina traz, que é a ideia de que eu e você podemos conviver seguros graças a uma medida muito mais barata do que tratar a doença, que é evitá-la. A má distribuição, a políticos que se valem de suas condições para colocar os seus parentes antes de idosos na fila. Pessoas que fizeram, como no caso Manauara, e amplamente divulgado, não só pelas redes sociais, mas também pelos meios de comunicação em geral, que usaram de sua posição para angariar benefícios, enquanto a população morre. Eu estou falando do Rio de Janeiro, onde o prefeito recém-eleito causou polêmica ao dizer que havia uma parte da população que era burra. Eu sei que a palavra foi dura. A palavra foi dura. Mas eu não diria simplesmente burra. É perverso. Quando você sai de casa e faz isso, é perversidade. Porque você coloca-se em risco e coloca outras pessoas em risco conscientemente. Então você está sendo perverso. Desculpe, é verdade. Quando você não se cuida, quando você aglomera, você está sendo perverso, você está sendo mal. A palavra é essa. Você está sendo mal. Mas eu tenho que pegar ônibus, então eu não posso ir à praia? De fato. Há a necessidade do poder público de agir e dar condições dignas do trabalhador que está sendo forçado pelos seus patrões a ir trabalhar, ter segurança no ir e vir. Mas o trabalhador também cabe a responsabilidade pela sua própria vida quando não é um momento de trabalho. Eu adoro praia. Estou morrendo de saudade. Mas eu vou e levarei a minha família quando eu puder. Quando eu puder. E nessa situação, quando nós vemos tudo isso acontecendo, nós começamos a entender. Há uma última questão que biólogos podem ensinar melhor do que eu, mas é só a título de informação. Por exemplo, nós temos dois tipos de vacina. A que nós produzimos há mais de 70 anos, como ela é feita. Você pega o vírus e o vírus não é um ser vivo, então nós podemos dizer que ele é inativado, pelo calor ou por alguma outra coisa. Pegamos pedaços desse vírus inativado, ele vai para uma combinação, que eu não vou saber explicar biologicamente, vai para o frasquinho, e é injetado no seu corpo. Aquele pedaço inativado liga um sinal de alerta para o seu sistema imunológico, que analisa os pedaços e cria defesas. Então, quando o vírus de verdade vem te atacar, você já está protegido. Isso é uma forma. Há 70 anos nós fazemos assim. E há uma forma nova. E daí vem toda a polêmica do pessoal falar que, nossa, como uma vacina foi feita tão rápido. Foi feita tão rápido porque há 10 anos atrás, para quem não sabe, as agências de saúde do mundo, a OMS, já previa o surgimento de possíveis vírus muito potentes e começaram a trabalhar em outras formas de produção de vacina, que é o uso do chamado RNA mensageiro, onde você pega traços da cobertura proteica do vírus, o vírus aí tem uma capa de proteína, e faz a inserção dessa capa de proteína, de pedaços dessa capa de proteína, para que o corpo também possa pensar, ou seja, você induz o seu corpo a pensar que está sendo atacado, e assim produzir a própria defesa. Meus amigos, se isso já está dando certo, mas conforme essa tecnologia melhorar, nós vamos mudar a velocidade com a qual nós conseguimos nos curar de doenças, ou melhor, preveni-las. Nós vamos criar vacinas muito mais rapidamente do que nós já criamos hoje. E isso é fundamental. É fundamental para o nosso bem-estar, é fundamental para que nós tenhamos saúde de verdade.
Nós vamos produzir vacinas em larga escala e de maneira muito segura. De maneira muito segura. Outra polêmica. A vacina do laboratório, vou falar o nome aqui, não tem jeito, a Coronavac, que as pessoas estavam falando sobre a eficiência. Gente, você pega e vê uma eficiência acima de 50% já é ótimo. Uma coisa que eu estava sempre falando e eu estava procurando dar uma lida, que é muito importante a gente tentar se informar. Eu estava dando uma lida em alguns sites, em alguns lugares, e eles estavam falando uma coisa que é muito importante, que eficácia e eficiência são coisas diferentes nesse sentido. E aí ele está falando daquelas fases 3, fase 4 de vacina, e fala uma coisa bem interessante quando a gente está falando. Quando você pega uma vacina que tem uma eficácia de 50%, significa que não é simplesmente que 50% vai pegar e 50% não vai pegar. Não. Ele está falando que 50% não vão pegar. De jeito nenhum. Mas 78% das pessoas que vierem a pegar a doença não vão desenvolver de nenhuma maneira formas letais da doença. Traduzindo, 50% não pegam, 78% se pegarem vão pegar de forma leve, capaz de ser tratado em casa, o que faz com que nós tenhamos um número de 100% de pessoas recuperadas, ou seja, nós zeramos os óbitos. Então, meus amigos, lá em 1904, o resultado foi que Rodrigues Alves impôs um estado de sítio que durou até o fim do seu governo, causou transtornos à cidade. A lei de vacinação obrigatória foi suspensa no dia 16 de novembro de 1904. O que acabou acontecendo? Novos surtos na cidade, até que as pessoas começassem a ter noção da vacina. Por que as pessoas não quiseram ser vacinadas lá? Por ignorância. Porque foram enganadas por pessoas que tinham interesses políticos no cargo de presidente. E todos aqueles, como Lauro Sodré, como o Barbosa Lima, foram responsabilizados, tá? Eles foram responsabilizados. Há um episódio, inclusive está no livro do Nicolau Shevchenko, que muitos deles acabam fazendo com que cadetes da Praia Vermelha, ou seja, aqueles que seriam a nova liderança do exército, lutassem contra o próprio exército. Os cadetes foram primeiro recolocados em outras escolas militares e depois desligados do exército. E nós? O que nós faremos? Porque cabe a nós agora, como sociedade civil, agir para que aqueles que são responsáveis pela sua inércia, pela sua incapacidade de agir, e principalmente pela sua falta de empatia e respeito pelo próprio povo, o que nós faremos com essas pessoas? Porque hoje não se pode admitir a ignorância a respeito disso. Não se pode admitir. Eu posso admitir a perversidade. E aí o que nós faremos? Continuaremos com um governo de perversos que deixa 200 mil vidas serem tomadas, ou faremos alguma coisa? Eu não estou te incitando a revolta. Eu estou te incitando a pensar. Pois, se um povo que diz que nós podemos realmente, de fato, tirar quem não governa direito, eu acho isso muito a cara do Locke, a cara do John Locke. De fato, o que mais você está esperando para fazer alguma coisa? Se você não se mover, nada vai mudar. Aqui é o seu canal Humanamente. Eu sou o professor Yuri Rocha
Se você gostou do conteúdo, dá aquela força pra gente. Bota aquele likezinho. É importante sim, porque canais que falam de educação precisam de divulgação. Nós precisamos divulgar canais, ainda mais canais independentes como esse. É preciso. Quanto mais pessoas souberem, menos pessoas ignorantes. Não no sentido de serem rudes, mas de não saberem. E eu agradeço a você que ficou comigo aqui até esse momento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agir. Vamos juntos.